Boa noite, vamos conversar nesta quarta-feira, Dia da Inovação no Poder RS, com o fundador de uma legítima startup gaúcha. Já está aqui no estúdio comigo o Felipe Diesel, CEO da Yours Bank, uma fintech de Santa Rosa, lá na Grande Santo Ângelo, focada em educação financeira para crianças. A Yours Bank foi a grande vencedora da competição de startups do primeiro South Summit Brasil, realizado em 2022 em Porto Alegre. Boa noite, Felipe, tudo bem? Boa noite, Onésio. Obrigado pelo convite aí. Prazer te ter aqui. Estou tentando desde a primeira quarta-feira da inovação. Tu foi assunto aqui com o Felipe Toledo, com o Márcio Mâncio, e aí eu estou tentando encaixar as tuas agendas aí com a minha, com a nossa do programa, para te ter aqui. Então, prazer te ter. Obrigado, Onésio. Desculpa aí as bagunças de agenda, porque nós somos atolados de operação, assim. Imagina, isso acontece, isso acontece. Eu imagino como é que é numa startup. A gente vai falar disso, do dia a dia de vocês, mas antes eu quero saber, Felipe, lá do comecinho, o que tu fazias antes, quem é o teu sócio e por que vocês criaram a Yours? Eu sempre digo aqui que a inovação, ela parte nem sempre de uma criatividade, de uma grande ideia, né? Aquela big idea, como a gente fala, parte de uma dor, de um sofrimento, de um problema. Às vezes, quando o empreendedor está desempregado, está sem ter o que fazer. Então, me conta qual é a tua história e a do William. Legal. Orestes, eu trabalhava em São Paulo, numa empresa de educação, né? Eu estava muito ligado ao público jovem em São Paulo. Isso era 2019, um pouquinho antes da pandemia, 2020. Né? E como eu trabalhava com inovação nas escolas, o meu papel era muito trazer inovações, produtos inovadores, conectar a escola com algumas coisas. E eu via muito ainda esse jovem sem um produto bancário para ele. Né? E eu achava estranho, assim, eu não era pai na época, agora eu sou pai há 4 meses, por isso também dessas mudanças de agenda, né? Porque a agenda, eu já era o segundo em casa, né? Era minha esposa e eu, agora é o Benício, minha esposa e eu, né? Então, sou o último a tomar conta disso. Normal. Mas naquela época eu não via, então, um produto financeiro para filho, né? O Nubank já estava aí há muito tempo resolvendo, vários neobanks, né? Dando conta disso. E não tinha nenhum produto focado para essa gurizada, entre 14, 15, 16 anos, quando começa a transacionar. E muito movimento dos pais era ter a escola dar dinheiro físico para os filhos, né? E eu vi aquilo acontecendo chamei o William e digo, cara, não tem ninguém resolvendo isso aqui, né? E aí a gente pensou, cara, vamos nós, então, o seguinte é resolver, vamos nós criar um produto para resolver. E o William fazia o quê? O William trabalhava junto com o pai dele numa financeira em Santa Rosa, e eu estava em São Paulo. Né? Aí chegou a pandemia, né? Eu trabalhava em inovação na escola, a escola sofreu muito na pandemia, eu voltei para Santa Rosa, né? Não estava sem emprego em São Paulo, voltei para Santa Rosa, chamei o William e disse, cara, aquilo que a gente conversou lá atrás, vamos fazer? E a gente começou a fazer de Santa Rosa, né? Então, até hoje é estranho que o pessoal fala, mas um banco digital. O pessoal em Santa Rosa fez um banco digital, sim, o pessoal de Santa Rosa fez um banco digital, né? Santa Rosa conhecida pela terra como sendo a terra da Xuxa, agora não, agora é a terra da Yours Bank. Boa, pode ser também. Então foi isso. O William, só para deixar claro que o William é teu sócio, então, isso. Como é que é o sobrenome dele? É William Santos. O William Santos é teu sócio, vocês criaram lá em Santa Rosa. E aí, como é que começa uma startup, né? Então, a ideia era uma dor, como eu falei aqui, como a grande maioria das inovações parte de uma dor, de algo que não existe. E aí começaram vocês dois. E qual era a primeira equipe de vocês? Quem que vocês contrataram para fazer isso? Como é que se faz uma fintech lá de Santa Rosa? Essa é até legal. Porque eu tinha um amigo meu que trabalhava num banco, né? E ele tinha um cargo de liderança no banco e tal. E aí eu chamei ele para uma conversa um dia, e eu estava em São Paulo ainda, peguei um café, e falei, cara, como é que eu faço um banco? Ele deu risada de mim, né? Mas enfim, ele acabou criando uma estrutura que depois serviu de base para nós. Então eu não tinha noção. Cara, vamos fazer um banco para crianças e adolescentes. Mas como é que faz um banco? Eu sempre quis fazer um banco para criar dinheiro, para imprimir dinheiro, mas nunca consegui. É praticamente isso que tu fez? Pode ser uma startup, né? E aí ele direcionou para o caminho que nós tínhamos que tomar, e foi legal, assim, porque numa conversa, um café, né? Isso a gente sempre faz, a gente sempre conversa com muitas pessoas. Então, cara, eu não sei fazer isso. Eu vou no LinkedIn, procuro alguém que faz isso, chamo para conversar, para aprender como fazer aquilo, né? E aí a gente, beleza, eu sou da área de educação e a nossa empresa tem muito foco em educação financeira, então eu trago esse foco para a empresa de educação. O meu sócio vem da área de finanças, né? E a gente precisava de tecnologia. Então, até é estranho, a gente contratou uma software house, uma empresa para fazer o nosso produto. Cara... Lá de Santa Rosa ou de outro lugar? Não, nem os caras de São Paulo, acho. Tá. E gastamos uma grana, não ficou pronta. E pegamos outra empresa, gastamos uma grana, não ficou pronta. Foi só quando a gente disse, cara, ninguém vai resolver o nosso problema. A gente vai ter que resolver o nosso problema.
Aí nós contratamos o primeiro time, a primeira pessoa e começamos a criar tecnologia em casa, que aí começou a rodar o produto, né? Então, eu acho que esse foi o primeiro aprendizado. Assim, hoje nós não terceirizamos nada, né? A gente faz tudo 100% em casa. Acho que foi um aprendizado que a gente teve, porque se a gente quiser um produto melhor, mais rápido, mais bem feito, a gente vai ter que fazer, né? A gente vai ter que resolver o nosso problema. Então, né? Entre perrengues e realmente conseguir construir o produto, quanto tempo levou? Cara, demorou mais de um ano, assim. Mais de um ano. Mais de um ano. Mas que também é rápido, né? Mais de um ano... Mas para ter a primeira versão, né? E a primeira versão é aquela, não sei se dá para usar as palavras, uma porcaria, né? Sim. É ruim. Então, para ter a primeira versão no ar. Tanto que a gente nem conta o início da empresa com a primeira versão. A primeira versão foi só para testar muita coisa, né? Que mês e que ano foi isso? A gente traçar uma linha do tempo. Beleza. Aqui. A gente lançou a primeira versão em setembro, cara, de 2020, se eu não estou enganado. Foi aquela versão beta, né, que a gente chama. Mais para mostrar para os amigos, para testar. E eu acho que foi a primeira versão do mercado. Foi um grande aprendizado para nós, que a gente conversou com mais de 150 pais, né? E lançou um produto muito focado em pais. Sabe aquela coisa assim, tipo, comercial de televisão, margarina é pai, filho, mãe, bonitinho, classe média e tal. Lançou um produto para esse cara. Tá. E quando a gente lançou na loja, 80% já no lançamento, e até hoje era filho baixando o produto. E nós não tínhamos pensado nem fluxo para o filho, nada para o filho. E era esse cara que foi o principal usuário. Né? Então a gente teve que voltar atrás, refazer muita coisa e relançar. A gente conta março de 2021 como relançamento, que é o início da operação. Tá, o relançamento é um app, é um aplicativo que lança lá na loja do iPhone para baixar, o iOS e também no Android. Exato, é isso. E começa a vender ali. E aí, nos primeiros meses, como é que foi? Deu certo? Não? Era até estranho, assim, nos primeiros meses, porque a gente mandava para amigos, né? E daí, as primeiras semanas, assim, a gente sempre, semana por semana, bateu os números da operação. E na primeira semana, sei lá, 2 downloads. E o meu do William. Na terceira semana, tinha 3 downloads, né? E mandar para amigo, mandar para tio, mandar para tia. Vocês tinham poucos amigos, então, a família pequena, ninguém baixava. Amigos tinha muito, né, meu? Mas que quis baixar quase muito ninguém, pouco. né? Muito pouco. E daí era tão estranho, porque ninguém... No começo, essas pessoas não vão te ajudar, meu. Assim, eu acho que foi um aprendizado nosso. Assim. Mandar para amigo, tu baixou. O cara, sim, baixou e tu usando. Sabia, né? Era o download meu e do William, mais de 2 perdido por aí, né? E aí, quanto tempo começou a ganhar, ter mais dezenas e centenas de pessoas baixando? E isso é uma mentalidade nossa, assim, sabe, meu, dentro da empresa. A gente não quer, ser 50% melhor ou 100% melhor. A gente quer ser sempre 2%, 3% melhor, sabe? Isso é uma coisa que desde o dia 1. Então, se a gente tinha 10 downloads, a gente focava o máximo para semana ter 11. E daí se fez 11, a outra semana tinha que ter 12, sabe? E focou muito, porque a gente sabia que a nossa corrida é de longo prazo. Então, a gente nunca focou em, por exemplo, em bombar de uma semana para outra. Mas sempre, melhorar 2%, 3%, 5% toda semana, sabe? Mas quando que começou a ficar razoável os números? Lá de setembro de 2020... Cara, que foi, se olhar para o nosso relatório, é uma curva, assim, ele não tem assim, uau. Claro, quando eu digo o Soft Summit, deu um bombom, assim, sabe, né? Mas então até o Soft Summit, que foi no início, em março de 2022, é isso? Isso. Então, de setembro de 2020 até o início de 2022, nada de muito importante aconteceu. Não, só fazendo o básico e o... E vocês certamente não ganhando dinheiro, perdendo dinheiro, investindo, botando dinheiro no projeto. Isso. Eu sei de uma história, né, que me contaram, não sei se é verdadeiro, tu vai me dizer aqui, que vocês não tinham dinheiro, ou que seria muito caro, para vir participar do Soul Summit, que é um evento que custa alguma coisa, né? O ingresso é R$700, não é um ingresso barato. Ainda tem a viagem de Santa Rosa para Porto Alegre, né, a hospedagem, enfim. Então, ali ia gastar pelo menos 2, 3 mil reais para participar da feira. Aí vocês não tinham esse dinheiro ou não estava sobrando. Então, vocês se inscreveram na competição de startups para ganhar o ingresso, é isso? Isso. O pessoal pede o que uma startup tem, assim, de um cara que tem, eu não sei. Mas toda startup tem escassez. Né? Sim. Não tem grana, né? Não tem grana. Escassez de recursos e de pessoas também. De tudo, meu, falta tudo. Né? E aí a gente sempre quis participar dos eventos, que esse evento era conexão para nós. É importante para mentoria, conexão com pessoas, outras startups e principalmente investidores, né? Claro. E a gente se inscreveu para o South Summit e para nós ir para a final já foi, nossa senhora, a gente foi para a final do South Summit, né? Tá, mas a South Summit é importante dizer, teve 992 empresas participantes de 72 países. Isso. Eu lembro bem desses números, foi a primeira, né, e me chamou muito a atenção isso, quase 1.000 empresas de mais de 70 países. Isso. E vocês ficaram finalistas entre as 10 melhores do mundo inteiro, é isso? A gente ficou entre as 50 e aí foi pro evento. Nossa, ganhamos ingresso, ficamos faceiros, assim, fomos pro ingresso. Ótimo. Né? E fomos.
Cara, a gente foi passando de fase e foi para a final com as últimas 10, assim, né? E as últimas 10 eram nós, Santa Rosa, 7 pessoas, toda a nossa operação era 7 pessoas na época, né? 7 pessoas, e aí a gente foi para a final com uma empresa que tinha 300 colaboradores, né? O pessoal com Série C, levantou 300 milhões de dólares e tal. E a gente foi para a final ali, né? Beleza. E qual era a expectativa? Depois foi para a final, já estava ganho ou tinha expectativa de ganhar? Não. Tipo, porque o que a gente imaginava, eram 4 prêmios e o vencedor final, né? E aí, os 4 prêmios eram, eu não lembro assim, mas era escalabilidade, porque o nosso produto é bastante escalável, a gente cresce muito até hoje, assim. Então, a gente imaginava que talvez, porém, caso, né, fosse ganhar... Seria esse prêmio de escalabilidade. Daí tinha sustentabilidade, que está muito ligado a ESG, tinha time e inovação. Tá? Isso aqui a gente não imaginou que não ganharia, porque, tipo, não estava dentro do nosso... E aí tinha o vencedor final, né? Aí quando os caras falaram assim, o vencedor de escalabilidade era outra empresa, aí eu olhei pro meu sócio e falei, beleza. Nossa oportunidade se foi. Não, eu digo, ao menos a gente ganhou os ingressos de graça. A frase foi essa, ingresso de graça, foi isso, né? E aí, quando eles falaram vencedor final, éramos nós, então a gente ficou super faceiro, assim. Né? Eu tava lá, foi uma festa gigantesca e dava para ver que vocês ficaram surpresos. Né? E assim, quando falaram Santa Rosa, como assim Santa Rosa ganhou aqui a competição de startups? Sim. Então foi... Como é que foi a volta para a cidade? Cara, foram bom. Recebidos pelo prefeito? Teve carro de bombeiro? Não, nada disso. Outro dia o pessoal, como é que foi? Cara, baixa a cabeça e trabalha na operação, né? A gente ganhou o prêmio de manhã, de tarde, eu voltei para Santa Rosa, outro dia eu tô com a operação, né? Não tem nada, assim, de glamour. Eu acho que isso é uma coisa que a gente faz. Mas o que mudou financeiramente e também de visibilidade? Isso sim, contatos também. O que mudou a partir da South Summit? Cara, depois do South Summit a gente fechou uma rodada de investimento daí com o Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil é nosso sócio hoje, né? É interessante falar que a gente foi a primeira startup investida pelo Banco do Brasil na história do Banco do Brasil, né? Então, 240 anos, a gente foi a primeira startup investida, então isso é legal dizer, então, porque a gente é uma solução para jovens, quer bancarizar eles, trazer educação financeira, né? Agora tem os maiores players, o maior player do mercado brasileiro, os maiores do mundo, né? Que está corroborando isso e dizendo, não, esses caras são bons e estão fazendo certo, né? E eles não incorporaram vocês não viraram uma solução do Banco do Brasil. Eles são sócios do aplicativo, do Yours Bank. Isso, a gente roda separado, roda sozinho, a gente é mentorado por eles, aprende com eles, recebeu grana da operação para poder tocar a operação. Então, tem muita coisa que a gente faz junto com eles e aprende. Isso é muito bom para nós. Mas é uma operação 100% separada, dia a dia é nosso, né? E para uma startup isso é importante, né? Porque o maior erro quando isso acontece é uma empresa grande querer que a startup se comporte como uma empresa grande e a startup querer se comportar como uma empresa grande. Porque aí não tem como, são dois bichos diferentes, né? Eles se comportam de maneiras diferentes. Tu falou que vocês tinham 7 colaboradores lá no início, né? Em 2022. Sim. Hoje vocês têm quantos? Cara, hoje até com 13, não mudou muito. Não mudou muito. É que nós, acho que a gente é muito alemãozinho trabalhador, sabe? A gente baixa a cabeça e faz, assim. Então, cara, hoje a gente tá com 120 mil usuários ativos no Brasil inteiro, assim, sabe? E 13 pessoas ali que tocam a operação, fazem tudo que tem que fazer, sabe? É um time bastante enxuto, assim, pro nosso tamanho, né? Pois é, tu falou em escassez, né? Essa escassez de recursos humanos. Precisaria ter, seria bom que tivesse 50, 100, ou não precisa? Vocês dão conta disso? E que tipo de profissional trabalha com vocês? Eu imagino que seja aquele multitarefa, que faz um pouco de cada coisa. A gente acredita muito em conhecimento geral, né? Então a gente não procura ter pessoas que são experts numa área, né? Eu acho que o expertise numa área, ele tem muito valor, mas não para nós, né? Não no nosso negócio. A gente busca pessoas que têm vários conhecimentos e porque essas pessoas conseguem resolver problemas complexos de maneira mais fácil, sabe? E como a gente trabalha com times, são multitarefados, são squads, então ninguém faz uma coisa só. Então a gente tem squads de trabalho, bom, eu vou ter que resolver um problema. São um time Explica aqui o que são os squads, né? Porque são também, é um pouco da cultura do Spotify, né? São grupos multidisciplinares que cada um entende de uma coisa e, na verdade, estão sempre focados em resolver um problema. Isso é um squad. Isso. Sei lá, a gente cria um squad lá baseado, sei lá, em engajamento do usuário. Aí a gente vai pegar engajamento, como melhor o engajamento? 5%. Aí esse time vai focar e trabalhar em melhorar o engajamento do usuário, né? E traz várias pessoas para resolver. Então a gente acredita muito nesse tipo de profissional, sabe? Que eu acho que no futuro a gente vai precisar ter mais pessoas que são experts em algumas áreas. Hoje não, né? Por que manter a empresa pequena? É importante manter a empresa pequena para nós, porque como uma startup, a gente está sempre resolvendo alguma coisa diferente e provavelmente a empresa que a gente vai ser amanhã não tem nada a ver com a empresa que a gente é hoje. Então a gente tem que se manter enxuto até para ser rápido e poder mudar, né?
A gente acredita muito assim, e tem um pouco a ver com Darwin, né? Com a teoria da existência. Não foi o mais forte, né? Não foi o mais rápido que sobreviveu, mas é o que mais se moldou. Quem se adaptou. Quem se adapta melhor e mais rápido, aí sim é quem sobrevive, né? E por isso que a gente opta em manter uma equipe enxuta, pequena, porque a gente é uma startup, então a gente vai ter que se adaptar muito ao modelo. A gente passou por 3 dias direto, cara, de operação, de planejamento, que provavelmente vai ter uma pivotagem do nosso modelo, né? Então a gente vai ter que fazer isso. E é importante para nós mudar, né? Mas o que mudou foi a localização de vocês. Antes era uma empresa que estava em Santa Rosa. Claro, a região Noroeste é a melhor região do mundo, né? Para se morar, para viver. Até porque tem Santo Ângelo do lado, né? Santo Ângelo do lado, né? Tem a grande atração que é Santo Ângelo do lado. Mas vocês vieram morar em Porto Alegre e veio todo mundo, né? Ou veio só os sócios e vieram para dentro do Instituto Caldeira. Isso. O que isso melhora no desempenho de vocês, nessas conexões aí com outras startups? Cara, tá dentro do Caldeira para nós é um grande aprendizado, assim, porque eu acho que a gente passa por muita mentoria, tem muita aceleração local dentro do Caldeira, que é muito bom. Além de conexões óbvias, assim, com outras startups, com outros empreendedores e com investidores também, né? Então isso fez muita diferença para nós. A gente mantém uma operação pequena em Santa Rosa, que é de atendimento ao cliente, né? A gente mantém lá porque começou o escritório lá, mas o time que toca o Yours hoje estratégico está em Porto Alegre, dentro do Instituto Caldeira, né? Então a gente optou em estar ali. Até ontem tinha uma reunião na Assembleia Legislativa, uma conversa com o pessoal, e falei, cara, se não fosse o Caldeira, eu não sei onde nós estaríamos hoje. Né? Porque Santa Rosa é muito pequena, Porto Alegre não tinha esses espaços de inovação. Tinha, por exemplo, Tecnopuc fazendo, alguns outros, mas da maneira como a gente acredita ser, eu acho que o Caldeira é a melhor opção. E para nós fez muito sentido estar ali. E a gente está super feliz de estar ali. E vocês não sentem a necessidade de ir para o centro do país, São Paulo, Rio de Janeiro? A gente vai frequentemente, assim, para fazer networking, porque eu acho que o Rio Grande do Sul, ele andou em muita coisa nos últimos anos, né? Quando a gente fala, por exemplo, hub de inovação, acesso à informação, conhecimento, startup, infraestrutura para elas, a gente cresceu muito. A gente tem um gap ainda no estado que é acesso a capital. Esse capital está em São Paulo, invariavelmente, né? Então, a gente viaja muito para participar de evento, conversa, networking, para poder se conectar com eles. Porque são 2 tipos de empresa, B2B e B2C, né? A empresa B2B tem um perfil SaaS, ela break-even rápido, né? Ela tem um perfil. Explica bem o que é o B2B. B2B é empresa que vende para empresa, né? Business to business, né? Tá. Então, esse modelo de empresa que é o modelo SaaS, que é System as a Service, e tem recorrência mensal, né? Esse é o modelo de empresa que a gente tem muito no Rio Grande do Sul, né? E tem muito capital para essas empresas. No modelo B2C, ele é meio que um modelo all-in, né? Ou tu vira B2C, a empresa vende direto para o consumidor. Para o consumidor. É isso. É isso aí. Então, que é o caso de vocês. É o nosso caso, né? Então, nesse modelo, assim, ou tu vira unicórnio ou tu quebra. Né? Então, não tem muita alternativa. Não tem muita alternativa nesse meio, né? Então... Vocês estão no caminho de se tornar unicórnio? Ou quebrar, né? Mas, então, a gente está no caminho, só que aqui é capital intensivo. Então, tem que sempre estar captando, tem que estar trazendo, porque o nosso crescimento depende disso. Que é o exemplo, por exemplo, que não é diferente. Por exemplo, Nubank, Amazon, essas empresas, todas são B2C. E cresceram dessa maneira, né? Vocês têm esse sonho de se tornar uma grande, talvez a principal fintech para crianças do mundo? Cara, sim, a gente quer muito, acho que a gente tem um propósito muito grande em relação a isso, sabe? Ontem eu estava conversando com vários pais, assim, eu gosto de conversar muito com pais, com usuários, para entender o que a gente está fazendo na ponta, se tem sentido para o usuário, né? E a mudança que a gente... Eu sou um usuário, tá? Desde o começo ali, quando chamou a atenção, fui lá na lojinha da Apple, baixei, e o meu filho tem esse cartão, e tem uma coisa diferente do serviço, desculpa te cortar, depois a gente volta, né, para o teu sonho, que é o que importa aqui. Mas... tinha muito cartão para crianças, mas não é aquele cartão que ele realmente tem autonomia. E a grande diferença de vocês é essa educação financeira voltada para criança. Meu filho até está um pouquinho abaixo, ele tem 12 anos, mas adora ter o cartão de crédito dele. E essa educação financeira, esse aprendizado no uso do dinheiro, é o grande diferencial de vocês, certo? Obrigado, Orestes. E é isso que nós acreditamos, né? Quando a gente fala com o pai e diz assim, meu filho está poupando, está criando objetivo, sabe? Esse tipo de coisa para nós faz diferença. Porque a realidade brasileira, 70% do brasileiro está endividado, meu. Sim. E muitos deles acima da capacidade de pagamento, né? Porque é a corrida que o sistema quer que tu corra, né? Então, a nossa cabeça, não, cara, ó, teu dinheiro é esse aqui, cria caixinha, separa, simula investimento, aprende a trabalhar com o dinheiro, para quando tu tiver 18 anos, tu não entrar num crédito, pegar um empréstimo e ter problema daqui a pouco pro resto da vida, né? O meu filho, ele sabe exatamente isso, quanto que ele tem de dinheiro, quanto que ele pode gastar.
Agora o aniversário dele é em junho. Então ele vai pedir para a família, enfim, para os amigos mais próximos, ele quer ganhar dinheiro de presente. O gurizada agora quer isso, né? Claro. Quer ganhar o dinheiro. Então ele quer ganhar dinheiro na conta dele, porque ele já está programando o que ele vai comprar com aquele dinheiro. Então isso, aos 12 anos, faz muita diferença, certamente vai tornar ele um adulto muito mais responsável do que eu com dinheiro, certamente. E cria experiência nele, né? Ele vai entender que ele vai ter que guardar grana para comprar. Isso. Né? E diferente de nós, assim, a gente não tem, eu pego o dinheiro emprestado, eu compro e depois eu pago aquilo, Sim. né? E eu pago 2 vezes aquilo, 3 vezes aquilo. Então, esse tipo de comportamento é muito interessante ter como teu filho, cedo, 12, Ele sabe que não anos. adianta me pedir dinheiro, né? Ele tem que fazer alguma coisa para merecer receber aquele dinheiro, né? Então, ele fica... tudo esse cálculo aí, que é um cálculo muito útil para a vida. Mas vamos voltar para o teu sonho. Antes, conta só, tu contou muitos perrengues aqui. Eu adoro contar perrengue de empreendedor que está tendo algum tipo de sucesso, que é o teu caso. Porque olhar quando faz sucesso é fácil, né? Parece que foi tudo moleza. Não, tem muito problema pela frente, tem muito obstáculo. E tu contou esses dias que tu recebeu mais de 65 nãos antes de receber o sim do Banco do Brasil. É isso mesmo? Sabe que quando a gente estava, antes de ganhar a South Summit, a pessoa disse, mas vocês foram super bem na South Summit, fizeram melhor apresentação, melhor pitch de apresentação e ganharam. Claro, né, a gente estava com uma rodada aberta de investimento, eu tinha feito mais de 100 apresentações, eu acho. Eu tomei 60 e tantos não, assim, sabe, né? E Felipe, os outros 30 e poucos nem responderam, assim, né? Mas quando a gente foi para o South Summit, a gente passado por uma série de conversas com investidores e tinha sido avaliado negativamente, né? Sim, tu fez 100 pitches e os 100 deram errado. E para um daqui dá a pouco certo. não deu certo, claro. E aquele um trouxe um monte de outra coisa depois, né? Então, é legal, assim, ver que, às vezes, o não também funciona para muita coisa, né? Tem um ditado chinês, enfim, já viajando um pouco, que ele fala, né? Meu filho caiu do cavalo, né? Daí o cara chega assim, que péssimo, mas pode ser bom. Daí chegou o exército lá e convocou as pessoas, o filho dele tinha machucado o braço, né? E ele não foi, né? Mas que pena que teu filho não foi, mas pode ser bom. Então, nem tudo pode ser bom, pode ser ruim, sabe? Eu acho que esse é o ponto, assim. Quando a gente está passando perrengue, a gente não vê, mas o perrengue está te preparando para alguma outra coisa, né? Claro. Eu tenho um amigo lá de Santo Ângelo que na noite ele chegava nisso, em 50, 60 mulheres. Recebia 60 não, mas de repente lá no final da noite ele ganhava um sim. Então estava na vantagem. Ele sempre pegava, o importante é tentar. Esse sempre pegava, né? Olha só, a gente já continua aqui, a gente está indo para o final do nosso programa mais curto aqui hoje, né, sobre inovação, mas eu quero conferir agora, quero que o telespectador veja o comentário do Juan Pablo Boeira, PhD, CEO da AA Inovação e pós-doutor em Inteligência Artificial. Ele fala hoje sobre os motivos pelos quais qualquer empresa precisa investir em inovação. Será que o que está dando certo agora vai continuar dando certo no futuro? Pode rodar. Olá, caros seres humanos, tudo bem com vocês? Aqui é o Juan Pablo Boeira, mais uma vez, na coluna de inovação no Poder RS, nessa X-feira, para quem for nos assistir na sequência nas redes sociais. O assunto de hoje, para quem vem acompanhando a nossa série, é sobre os motivos pelos quais, independente do tamanho, do porte ou do segmento, absolutamente qualquer empresa precisa investir e focar em inovação. E hoje eu vim trazer para vocês o terceiro argumento, que basicamente é: será que o que está dando certo, ele vai continuar dando certo para sempre? Na realidade, não necessariamente o que deu certo ou vem dando certo até agora vai fazer a sua empresa prosperar, seja nos próximos anos, nos próximos meses ou até mesmo nos próximos dias. E aí, seja pelo consumidor, seja pelos movimentos da economia nacional ou da economia global, ou por uma novidade lançada pela sua própria concorrência. Então, a pergunta que fica é: será que quando algo melhor surgir em relação ao que você vende, a sua empresa, ela vai ser protagonista ou vai ter que correr atrás desesperadamente do prejuízo? Então, se o mundo que a gente vive atualmente está em constante mudança e daqui para frente essas mudanças vão acontecer em ciclos cada vez mais rápidos, como que a gente faz para tornar a sua empresa a prova de futuro? E aí, a resposta é muito simples: é inovando constantemente. Então esse é o terceiro argumento do porquê que absolutamente todas as empresas, independente do tamanho, do porte, do segmento, precisam focar e investir em inovação. Por hoje era isso, pessoal. A gente se encontra na próxima semana. Um grande abraço e bora gerar dinheiro novo através da inovação. Valeu!
Muito bem, Juan Pablo Boeira, obrigado pelo teu comentário, sempre falando de inovação aqui às quartas-feiras no Poder RS. Voltamos com o Felipe Diesel, agora aqui para encerrar nossa entrevista, estava falando de sonho. Qual é o grande sonho da Yours Bank? Cara, eu acho que o nosso grande sonho é se tornar relevante, assim, porque uma coisa que se a gente for relevante para o usuário, tiver uso real, a gente vai ser relevante para o mercado, né? Isso é uma coisa que a gente entende que o dinheiro e o sucesso, eles só seguem o trabalho, né? Isso é uma coisa que está muito clara para nós. A gente olha, assim, muito para a América Latina, crescimento em outros países. O que a gente faz aqui tem muito valor. E a gente imagina e acredita que fazer isso em outros lugares também faz sentido, sabe? Então, a gente gostaria muito de ser reconhecido por fazer diferença para as pessoas, com educação financeira, sendo um banking que traz o que tu falou, autonomia, liberdade para os filhos, ao mesmo tempo que educa no mundo inteiro, né? Mostra a tua camisa aí. Essa aqui é do Yours, é. Aí. Tem uma frase que é da empresa aqui, ó, tudo tem como, né? Essa frase aqui, eu sempre falo na empresa, tem uma colaboradora nossa, uma história, né? Ela pegou o atendimento do cliente com 26 minutos de espera, né? E daí a Vitória no meio, ela falei, Vitória, a gente tem que levar para 3 minutos. Ela, não tem como, Felipe. Eu falei, tudo tem como, né? E agora tem 1 minuto o tempo de espera, né? Que ela faz com o atendimento. Então, isso virou um valor da empresa, tudo tem como, né? Então, se a gente de Santa Rosa, lá sem grana, ganhou uma competição de 1000 startups do mundo inteiro, né, meu? Tudo tem como, né? E o Banco do Brasil virou sócio? Virou sócio, né? Tudo tem como. Foi um prazer, Felipe Diesel, te receber aqui. Um abraço no William. Em toda a tua grande equipe aí de 13 pessoas. Isso aí. É isso que importa, né? Fogo no olho, né? Coração a mil e tocando a inovação aqui no Rio Grande do Sul. Obrigado pela presença. Obrigado, Ness. Poder RS de hoje fica por aqui. A gente retorna amanhã aqui na Ubra TV. Boa noite.